Meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais um episódio do Missão Talk, um episódio especial com pessoas especiais, com um oferecimento da Assembleia de Deus e também do Departamento de Missão Jovem. É um braço da Igreja Assembleia de Deus em Palotina. Então, querido, nós temos hoje uma visita muito especial de um amigo que estava na região, conseguiu aqui uma agenda e conseguimos alocar o rapaz para estar aqui conosco no domingo. Foi bênção. E aí você está assistindo esse episódio, mas é uma gravação domingo à noite, porém ela tem muita vivacidade, penso em energia para você jovem que está ligando. Agora, como nós sempre fazemos, aproveite agora, já envie agora pelo WhatsApp para o seu amigo, parente, amigo de faculdade, onde você estiver, manda o link desta live, deste episódio, beleza? Queridos, que honra, que alegria nós temos aqui de receber pastor André Santos, vindo aqui da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. É um exímio pregador da palavra, pastor, tem sido um grande exponencial no que diz respeito à mensagem voltada para jovens, claro, de maneira geral para toda a igreja, mas muito conhecido no meio jovem e mais conhecido agora dentro de um projeto que ele está abraçando aí, e acreditamos e orando que tudo se dará certo, alinhado com os propósitos de Deus, estamos orando para que dê certo. Pastor André Santos, para nós é uma alegria, uma honra recebê-lo aqui. Pastor, como diz aqui o pastor lá do Missão, do Eu Acredito, como que é o nome do pastor lá? Fábio Santos, ele falou, é filósofo. Eu estava vendo essa semana alguma coisa assim, filósofo e tudo mais. Pastor, que alegria recebê-lo, nos sentimos honrados por ter aceito o convite, passando aqui, criando vínculos e amizades, mas antes de nós entrarmos nesse bate-papo, aqui uma consideração inicial, nós queremos apresentar hoje um convidado especial que está aqui comigo, ladeado aqui, ó, meu amigo, pastor Kleber, está aqui conosco. Que honra tê-lo aqui comigo. Estar aqui, claro, dentro do mesmo linguajar, não só ministerial e eclesiástico, mas também de farda, né, Kleber? Então, seja bem-vindo. Kevinho, primeiramente, paz do Senhor para você, para todos os ouvintes, né? E falar da alegria. Você fala que é uma honra me receber, mas eu que fico honrado, primeiramente, né, de estar juntamente ao pastor André Santos e participar também juntamente contigo aqui, né, sabendo do propósito desse projeto Missão Talk, que é realmente posicionar jovens, né, que tenham sempre essa... estão despontando ou já despontaram. No caso do pastor André Santos, eu já conheço ele há muito tempo, pregador, né, já pregou em Gideões, já fez parte ali de grandes eventos da Umadepar no estado do Paraná. Então, para mim também é uma alegria, né, estar junto com vocês aqui nessa noite. Então, a alegria é do contelado. Agora vamos ver se o pastor está alegre. Ei, pastor, agora dê as considerações iniciais. Meu amigo Kevinho, como comumente é conhecido aqui em Palotina, pastor Cleverton. Pastor Kleber, é um presente para mim estar com vocês. A alegria é minha em poder estar com vocês. Eu sei o que vocês carregam e o que estão fazendo aqui na região oeste do estado, sudoeste do Paraná. Estão fazendo de forma extraordinária um movimento onde jovens estão sendo levantados e engajados a uma missão, que é a missão de expandir o reino. E o meu desejo é que Deus continue vos prosperando sempre em tudo, e eu vos cumprimento com essa alegria, com essa gratidão, não apenas vocês, mas todos os ouvintes aqui do Missão Talk, que são assíduos nesse projeto e fazem parte. Gratidão imensa em estar com vocês, meus amigos. Maravilha, pastor. A gratidão é nossa mesmo. Eu conheci o pastor, na verdade, uma vez, se eu não me engano, tu esteves aqui em Terra Roxa. Na época do pastor Luizinho, Leandro, ali na época, faz alguns anos já era um pouco diferente. Hoje ele ficou, né? O cabelo era mais baixo, não tinha toda essa autoridade, né? Tupetal. Serviço reservado da polícia tem esses privilégios, tá? Que não precisa se enquadrar tanto, né? Porque eu estou vendo aqui. Inclusive, sexta-feira, né? Pro pastor André entende como que é a caserna, né? Sexta-feira eu fui clicado, né? Ó, o cabelo já tá um pouco fora do padrão, né? Esse nível aqui, né? Agora você imagina se recebe o pastor André Santos, né, na farda. Mas para você entender o serviço que o pastor André, né, desenvolve, sendo P2 no caso, o serviço reservado, é bacana. Por quê? Porque daí você pode deixar uma barba crescer, deixar um cabelo diferenciado. Então isso já também é interessante até para o pastor comentar um pouco, né, sobre essa, porque o pastor, né, tem um duplo serviço aí, né,
tanto no reino, né, como um soldado de Cristo, e também na polícia militar, que muito nos honra, né, pastor? Eu falo que assim, eu tenho um orgulho muito grande, o Kevinho sabe disso, os irmãos que nos assistem sabem, né, do que eu carrego enquanto policial militar, porque eu penso que pessoas boas também, né, pessoas de Deus, têm que fazer parte desse projeto de polícia também, né? Concordo plenamente, pastor Kleber, e para mim, hoje, envergar a farda da polícia é a realização de um sonho. São 14 anos que eu integro as fileiras da Polícia Militar do Estado do Paraná, e nesses 14 anos foram várias as experiências que nós desenvolvemos desde a formação. Trabalhei nos primeiros anos na Rádio Patrulha, foram 2 a 3 anos trabalhando exclusivamente no serviço de ponta, atendendo ocorrência, atendendo famílias, atendendo necessidades que são emergenciais, urgentes, e quando a viatura chega é a esperança que chega em muitos casos. Depois de sair da Rádio Patrulha, eu tive a alegria de trabalhar por 3 anos em um pelotão de Rotam, em um dos pelotões de Rotam que integrava o 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná. Foram 3 anos em um policiamento especializado, que é diferente da Rádio Patrulha. O Kleber conhece muito bem. Para quem não conhece, o serviço de Rotam é um serviço de apoio à Rádio Patrulha. Rondas ostensivas tático-móvel serve para apoiar de forma especializada em adentramento, em contenção de crises, em controle de distúrbio civil. É muito parecido com o serviço que hoje faz a Rony. A diferença é que a Rotam, ela é a tropa especializada do comando da unidade. Cada unidade tem o seu pelotão de Rotam, o seu grupamento de Rotam. E depois da Rotam, eu integrei o serviço administrativo de forma muito rápida, foram 6 a 7 meses na seção de Justiça e Disciplina. Essa é temida, tá? Eu saio da Rotam e vou para a SJD. Exato. É totalmente diferente, é antagônico o serviço de Rotam e o serviço da SJD. Mas eu entendo que era Deus me direcionando, e depois da SJD eu sou convidado para integrar o setor de policiamento reservado, ou setor de inteligência da polícia. Hoje eu posso dizer que fui e trabalhei na inteligência, porque poucos dias atrás eu pedi o meu descredenciamento do serviço de inteligência para dar início ao projeto político que hoje nós estamos desenvolvendo. Mas nos últimos anos eu particularmente não tinha nada de polícia nas redes sociais, pois o policial de inteligência é o policial que não pode ser visto como policial. Então hoje, quando eu digo que sou policial, a maior parte das pessoas perguntam: pastor, mas eu achei que você já tinha saído. Eu achei que o senhor não era mais policial, porque nesses últimos 7, 8 anos eu integrei a polícia apenas no serviço de inteligência. E hoje, saindo da inteligência, eu estou lotado em um dos nossos CRPMs, CRPM da capital, o primeiro CRPM, mas não mais em atividade de inteligência. Pedi o meu descredenciamento e hoje, com a licença eleitoral, apenas cumprindo a missão política como pré-candidato a deputado estadual. Mas nesses 14 anos, a alegria imensa em servir a sociedade, em servir pessoas, em cumprir um propósito. E eu digo que o serviço policial, ele é muito parecido, muito próximo, se assemelha ao serviço ministerial. É você se dispor a doar a sua vida para servir quem você não conhece, quem muitas vezes não vai lembrar do seu nome, mas que naquele momento vai reconhecer que você foi a pessoa mais importante para a vida dela. E isso é legal. A gente sabe que a polícia trabalha com áreas desafiadoras, em lugares complexos. Quem chama a polícia não chama a polícia porque quer a polícia no seu aniversário, na sua comemoração, na sua celebração. Chama a polícia porque a criminalidade rompeu o limite e está acessando a casa, a família, o lar. Então nós somos chamados para situações difíceis, mas a gratidão que nós carregamos no coração de chegar em um ambiente complexo e ser um muro de proteção para a pessoa de bem não tem preço, não tem preço. Às vezes o criminoso, o vagabundo, o bandido está querendo cometer o crime, quando chega a viatura ele percebe que a ordem foi restaurada, a lei foi instituída. Então, para nós isso é um presente, é como o serviço pastoral, o serviço ministerial. E isso dentro do campo da espiritualidade, quantas são as vezes que Satanás está destruindo a vida de alguém, aniquilando a vida de alguém, e às vezes como pregador, você vai naquele lugar, ministra a pessoa, talvez não lembre o teu nome, mas
naquele dia, a palavra que você liberou pôs fim na ação de Satanás, reestabeleceu um muro de proteção e devolveu a liberdade à pessoa. É um serviço sacrificial, é um serviço sacerdotal. E assim como o ministério é um serviço que talvez não tenha tantas memórias, as pessoas não carregam tantas memórias. Elas sabem que alguém fez algo por ela, mas não tem aquele vínculo de gratidão pessoal, porque não é você, é o que você representa. Quando você investe a farda da polícia, não é o André Santos, é a polícia militar. E mesmo assim, nessa autoridade, nós sabemos, inclusive hoje, para quem está assistindo aqui, tem os nossos irmãos jovens, teve um testemunho hoje, logo após a mensagem pregada, de alguém que a memória ficou, né? Ficou na memória, né? O encontro pastoral, ali arca, né? Propósito e o chamado. Na Rotan, ele expurgou algo e o rapaz foi liberto e depois a mensagem Encontrar aqui em Palotina, né? verdade, de maneira assim, bem tranquila. A polícia tem a missão também pedagógica, de instrução, de orientação e graças a Deus, com a sabedoria que Deus nos deu e a autoridade que a polícia nos entregou, a gente instruiu um rapaz que estava caminhando às margens da criminalidade e ele se reencontrou com o seu propósito de vida. Hoje da igreja, né? E hoje testemunhou. Olha aí que bênção, né? Mas assim, ó, o pastor André falou algo, Kevinho, que eu sempre falo, né? Ser policial assemelha-se muito ao ministério. Porque eu entendo também, pastor André Santos, que ser policial é um sacerdócio. Você tem que ter um chamado realmente, sabe? Por quê? Porque eu penso que, assim, da mesma forma que um pastor, né, em muitas situações, infelizmente, né, permeia ali os limites, né, o policial da mesma forma. E se você não tiver, sabe assim, a convicção desse chamado, muitas vezes, porque nós vemos às vezes histórias de policiais, né, pastor, que infelizmente acabam entrando em uma depressão, entrando em problemas, sabe, psicológicos, justamente por não ter essa condição, esse preparo que eu diria, e a gente precisa, e inclusive é algo que eu falo até para os meus amigos, os policiais que estiverem assistindo hoje, você precisa se manter ligado a algo que tem que ser maior que você. E Deus é essa pessoa que pode, em muitas situações, quando nós não conseguimos resolver, quantas situações que eu já cheguei ali dentro da companhia da Polícia Militar e pedi, Deus, né, nesse momento eu preciso de um direcionamento. Então, o que o pastor André fala aqui é realmente algo que faz total sentido, sabe? Essas duas linhas, né, do pastoreio e do ser policial. É difícil, mas é honroso, né? Quando você olha, por exemplo, eu já tive várias experiências na minha barbearia, sentado na cadeira, atendendo um cliente, ele falando testemunho a seu respeito mesmo. Rapaz, o Almeida, rapaz, falou pra mim, na hora que me pegou na abordagem, preso, e falou, rapaz, você precisa de Deus. Precisa de mudança, né? Precisa, tal. Então, assim, consegue linkar, né? Isso. E dentro do salão, né, ali no salão do Kevinho, você vai encontrar o Almeida, policial, vai encontrar um indivíduo que em dado momento da vida teve esse, né, deslize de com o Almeida, policial. E aí encontra o Almeida, né? Então, é sobre isso. E é bom, né, pastor André, quantas pessoas que eu já encontrei que dizem, cara, aquela conversa que a gente teve foi suficiente para mim tomar uma nova atitude, ver o que eu estava perdendo, que era família, que era pai, que era mãe, e mudar. Então, isso é recompensador. A gente que serve a Deus sabe que essa missão Deus colocou nas nossas mãos também de fazer, né? Verdade. Nós precisamos fazer. É interessante aqui 2 pontos eu destaco da fala do nosso amigo Almeida. A primeira é que nós somos chamados para o cumprimento da missão do reino, independente da nossa missão terrena. Então, no reino, você exerce o teu chamado e a tua vocação na área que Deus te direcionou para uma atuação profissional, por exemplo. Deus precisa de integrantes do reino na barbearia. Sim. Deus precisa de integrantes do reino na polícia. Deus precisa de integrantes do reino na política. Deus precisa de integrantes do reino nas escolas. E é lá que nós somos pessoas que estão cumprindo a missão, que é uma missão espiritual. E outro detalhe que me chama muita atenção, e isso é um fator que nós precisamos dedicar mais atenção, mais cuidado, um olhar atento, que é a depressão que hoje acomete muitos policiais, em que inclusive tem incidido no aumento de suicídios. Hoje o policial militar, ele, por ser policial, já tem camadas de proteção, de segurança rompidas contra esse pensamento autolesivo, contra o pensamento de morte. E o aumento no número de suicídios na polícia militar é assustador.
Eu, inclusive, desenvolvi uma pesquisa enquanto estava fazendo um mestrado profissional, que apontava justamente a necessidade de uma atenção maior para o policial militar, justo por consequência da atuação, da formação, das dificuldades, dos desafios que o policial enfrenta e que acabam não estimulando, mas acabam potencializando Justo. pensamentos autolesivos, suicídio. Nós tivemos agora, 3, 4 semanas atrás, um policial militar que acabou atentando contra a sua vida no shopping Paládio. Um policial com uma carreira, com um trabalho, com uma profissão, mas que por uma dificuldade, com uma dor interna, pensou que a solução para aquela dor seria o fim da sua vida. E quantos são os policiais que nós temos que estão lá na linha de frente, combatendo a criminalidade, mas com a dor dentro do seu coração, do seu peito, a angústia. Aí nós temos um problema. A formação policial militar, ela impõe sobre nós a ideia de que o militar é superior a tudo e a todos. O militar é superior ao tempo, o militar é superior às dificuldades, o militar não sente dor, o militar não sofre, o militar não chora. Isso é uma mentira. O que tem de policial sofrendo e para manter a imagem de fortaleza está negligenciando o seu autocuidado, porque ele precisa mostrar que ele é forte, porque ele precisa mostrar que ele é superior. E essa negligência no cuidado aos pequenos problemas fazem com que os pequenos problemas se tornem grandes problemas, a ponto de chegar ao ápice, que é um suicídio. Nós precisamos ter um olhar atento a isso, e os nossos policiais precisam saber, sim, que mesmo sendo homens ou mulheres que decidiram pela coragem investir a farda e lutar contra a criminalidade, são seres humanos. Estão debaixo de armaduras de autoridade que são as fardas da polícia militar, mas que têm problemas, têm dificuldade, têm crises, têm lutas, têm que lutar com um salário que não corresponde com o peso do sacrifício da entrega que ele proporciona quando está de serviço, sacrifício até mesmo da sua própria vida, tem que lutar com a dificuldade de estar sempre em ambientes difíceis, onde o que predomina são coisas ruins, é tráfico, é crime, é abuso, isso tudo pesa. Guerras familiares, né? Guerras familiares, você sai de um turno de serviço cansado, exausto, porque você entrou numa casa onde o marido estava querendo agredir a mulher, aí você tem que romper aquilo, impedir que aquilo aconteça, aí você vê que o problema é mais do que simplesmente aquela discussão, o problema é uma família disfuncional e você absorve, ouve um, ouve o outro, tudo isso vai acarretando. É uma necessidade que nós temos. Pastor, agora, como a gente está com o tempo um pouco limitado, fazendo o link do propósito que o senhor ainda não ativa, né? Mas qual foi a virada de chave do ministério? Vamos entrar um pouco, mas a virada de chave para se doar para esse projeto aí, do propósito de se colocar o nome à disposição da sociedade para uma possível eleição a deputado estadual. Kevinho, tudo na minha vida surge com uma palavra. Tudo na minha vida. Tanto a profissão como o ministério e hoje o projeto político. Tudo na minha história surgiu com uma palavra. Uma palavra que eu ouvi de Deus, uma direção de Deus. Deus me fez enxergar algo que eu mesmo não acreditava que seria capaz. Quando Deus me chama para o ministério, Deus diz, eu vou te levantar para pregar. Eu era um adolescente de 15 anos e hoje o que eu vejo Deus fazendo através das suas palavras na nossa vida é uma demonstração clara de que quando Deus libera um destino, ele cumpre, ele realiza. A polícia, a mesma coisa, apesar de a polícia ser um sonho de infância. De criança eu sempre sonhei ser policial. Um dia me perguntaram, pastor, teu sonho era ser pregador? Eu falei, não, meu sonho era ser policial. E quando eu falei isso, Deus falou comigo. Deus me disse, o teu sonho era ser policial e eu realizei o teu sonho. Mas o meu sonho era que você fosse pregador e hoje você realiza o meu. E a política foi a mesma coisa. Há mais ou menos 10, 12 anos Deus falou comigo. Eu preciso de você na política. Eu preciso de você nesta nova área de atuação. E Deus me preparou para isso, Kevin. São 20 anos sendo preparado por Deus. Eu venho de uma família simples, de uma casa simples. Fui criado
com os desafios de uma família simples, estudando em uma escola pública, tendo desafios de uma formação limitada, de recursos limitados, mas Deus me apresenta o chamado e são 20 anos servindo nos púlpitos das igrejas do Brasil e fora, defendendo os princípios que nós carregamos como nosso norte, porque surgem da palavra, defendendo em nossos púlpitos as famílias, a preservação da família bíblica, monogâmica, do pai, da mãe, dos filhos, defendendo a inocência das nossas crianças, combatendo veementemente com a pregação do evangelho essa erotização precoce das nossas crianças, abolindo isso do nosso meio, sendo uma barreira de proteção contra a ideologia nefasta de gênero que tenta desconstruir a identidade dos nossos filhos. Nós vivemos em uma batalha espiritual e o púlpito tem sido a nossa trincheira para a igreja, porque no púlpito eu tenho pregado aquilo que a Bíblia nos anuncia como verdade. Eu tenho anunciado um evangelho bíblico, teológico, cristocêntrico, que vai contra esta quebra de princípios, contra a desconstrução da identidade de Deus, de família. São 20 anos defendendo isso, pregando para essa geração de jovens e adolescentes que sim, eles podem ser homens e mulheres de Deus em todas as áreas da sociedade e que nós viveremos esse despertamento. Um podcast como esse é a resposta de uma oração que um dia eu fiz e outros tantos fizeram, dizendo: Deus, levanta pessoas para influenciarem nas redes sociais, para mostrar para aquele jovem, daquela pequena igreja, daquele pequeno bairro, através das redes sociais, essa ferramenta que alcança tudo e a todos, que sim, Deus está chamando uma geração para viver um propósito extraordinário que vai além dos limites da religiosidade. São 20 anos pregando isso. E são 14 anos na linha de frente. Enquanto no púlpito eu defendo com a pregação, com o argumento. Na rua eu defendo com a minha vida, colocando a minha vida à disposição para proteger, para servir, passando madrugada acordado, passando horas a fio, trabalhando para entregar um flagrante, sofrendo as retaliações dessa exposição, combatendo o avanço do crime organizado. Deus me preparou para isso. Depois de me dar uma palavra, Deus me formou e hoje eu decido entrar como pré-candidato a deputado estadual pela necessidade que nós temos. O estado do Paraná precisa de pessoas sérias, de representantes sérios. Mais do que o estado do Paraná, nossa comunidade evangélica precisa de representação. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no estado do Paraná uma média de 11 milhões de habitantes, dos quais 8 milhões são cristãos, 6 milhões são católicos, 2 milhões são evangélicos. Nós temos 2 milhões de evangélicos no Paraná. Evangélicos são pessoas que defendem os princípios do evangelho. Quem representa esses 2 milhões de evangélicos? Quem está com eles, conectado com eles? Vamos limitar um pouco mais, porque eu estou falando de muita gente. Vou falar dos assembleianos. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 480 mil, em média, eleitores na Assembleia de Deus do estado do Paraná. Assembleia de Deus. Quem são os representantes dos assembleianos na Assembleia Legislativa do estado do Paraná? Com quem esses jovens se conectam? Com quem eles falam? Quem está trazendo eles para a mesa de conversa? Quem está convidando esses jovens e adolescentes que são potências, que carregam talentos extraordinários? Quem está trazendo eles para a política e dizendo que a gente precisa deles? Quando eu lanço o meu nome como pré-candidato, eu lanço para ser a ponta dessa lança que vai abrir esse novo tempo para trazer comigo adolescentes e jovens que carregam uma chamada de Deus, uma vocação, e que às vezes, na maioria delas, não tinha alguém para dizer: eu preciso de você conosco. Nós sofremos muito com isso. Hoje nós temos jovens que nós perdemos de mão beijada para qualquer outra coisa, e não estou falando de perder para outras igrejas, perdemos para qualquer outra coisa, para profissões, para empresas, para negócios. Eles deixam de servir em um ministério público, um ministério de serviço sacerdotal como é o Ministério da Política, para fazer qualquer outra coisa que muitas vezes vai até além, contra aquilo que seria a sua chamada, sua vocação. Por quê? Porque ninguém traz, ninguém chama.
Ninguém convida. Quantas vezes vocês são convidados para participar de um projeto de construção político? Quem chamou vocês para pensar o que seria melhor? Nós temos aqui uma geração de jovens extraordinária. E por que não trazê-los para pensarmos juntos no que de fato nós precisamos como cristãos? Gente que defenda os nossos princípios e que esteja presente. Eu tenho pregado nesses 20 anos no Paraná inteiro. Eu entro em cidades pequenas que alguém diz, pastor, aqui nunca veio um deputado para perguntar qual é a nossa necessidade. Eu estava conversando com um pastor presidente, ele tem um projeto social fantástico. Ele atende cubanos, venezuelanos que vieram para cá, imigrantes que estão descobertos de direitos, mas que precisam de ajuda. Ele acolhe, ele construiu uma associação para acolher essas pessoas, os imigrantes sem estrutura. E ele disse, eu estou há 6 meses aguardando uma agenda com um deputado para dar uma estrutura maior para o meu projeto. Eu queria que ele só ouvisse. Nós não temos essa representação. Nós temos uma dificuldade em conexão com pessoas que precisam. E como eu não estou aparecendo para a política, eu estou no estado do Paraná há 20 anos. Eu não venho apenas agora, eu estou aqui, eu vivo isso, essa é a minha vida, eu me conecto com gente. Eu amo gente, e é por isso que eu coloco meu nome para ser uma resposta. Porque, inclusive hoje, eu estava no culto, enquanto nós estávamos ceando, eu olhava o semblante das pessoas e o meu coração se emocionava. Nós temos muita gente corajosa. Nós temos gente que vive vidas difíceis, sofridas nas nossas igrejas. A igreja é um retrato da sociedade. Irmãos e irmãs simples, que trabalham pesado, põem a mão na massa, serventes de pedreiro, marceneiros, garis, donas de casas, domésticas, empregadas que saem cedo, trabalham de segunda a segunda, com a esperança de no final ter um salário mínimo para conseguir colocar no mínimo um arroz, um feijão para sua casa, para sua família, para os seus filhos. E estão lá na igreja, sendo consolado pela presença de Deus, sendo abraçado pela presença do Espírito Santo. E sim, é isso que nós precisamos, óbvio, mas por que não fazermos mais por essa gente? Tem tanta coisa que pode ser feita. Tem tanta coisa que pode ajudá-los de verdade. E é por isso que nós precisamos, não apenas do André, nós precisamos do Kleber, nós precisamos do Kevinho, que se posicione, porque essa gente de bem merece que o serviço público, que a coisa pública valorize quem são eles. Se importe, não com o nome da rua, não com a homenagem de honra. Tudo isso faz parte? Faz, mas eles precisam de melhorias. Precisam de gente que olhe para a realidade dos desafios que eles enfrentam, do acesso à educação que os seus filhos não têm, da dificuldade de uma boa merenda que muitas vezes é desviada porque o político corrupto está pegando o dinheiro da merenda para construir sua casa na praia, em Balneário Camboriú, para construir sua casa nos Estados Unidos. De gente que seja a representação genuína, que vá lá representar o reino, mas e chegue lá para ser representante do reino. Não venda isso para o irmão José, para a irmã Maria. Não, eu sou da igreja, eu defendo, mas chega lá, não tem nada a ver com Deus. Nem crente de verdade é. E é por isso que hoje eu entendo que Deus me preparou e essa virada de chave vem na hora certa, porque eu não estou falando de algo que eu vou fazer. Eu estou falando de algo que eu vivo há 20 anos. Que eu defendo há 20 anos. Pastor, na verdade, sim, ó, eu ouvindo o pastor André, Kevinho, a nossa vivência, você também há muito tempo trabalhando com jovens, e eu penso assim, que nós estamos vivendo um momento de pessoas de lideranças que inspiram, né? Então, o que eu vejo no pastor André, para a nossa geração, nós temos aqui o Matheus que está aqui com a gente, que está chegando, assumindo essa frente que nós já fizemos por um bom tempo, que é conduzir jovens e estar ali. Então eu penso que hoje, o que o pastor André viveu, né, as experiências dele no meio jovem, realmente o capacita. Eu queria perguntar para o senhor, pastor André, a vivência do senhor, né, nessa geração, né, porque o pastor André, pelo que eu vejo aqui, tem o quê? Uns 35 anos? 34. 34 anos, né? Então, hoje, o pastor André com 34 anos, tudo que nós passamos, né? O pastor André tem uma raiz assembleiana, o quanto nós já caminhamos, né? Porque eu penso assim, ó,
que eu faço parte de uma geração de criança que falar até em política em muitas situações era pecado, né? Não, isso aqui não era coisa para crente. E o quanto nós nos atrasamos para tomar essas atitudes e nos posicionar. Então hoje, assim, até eu quero que o pastor André faça uma fala para essa geração de jovens que estejam atentos às necessidades. Ah, Kleber, você quer que eu me torne um político propriamente que vá à linha de frente, me candidate a um cargo? Às vezes pode ser que sim, mas também não só nisso, que você se atente àquilo que envolve a política, né? Nós queremos que os nossos jovens tenham essa atenção especial, porque quando nós nos interessarmos, quando despontar uma pessoa que tem o interesse, o desejo de buscar, né, um cargo político, você vai dizer, não, nessa pessoa aqui eu vou colocar minha confiança, eu vou estar alinhado. Eu queria que o pastor André falasse um pouco para essa geração, né, essa geração que está chegando de líderes, né, e também os nossos jovens, como se posicionar na política. Nós temos uma oportunidade gigantesca que você abriu agora, meu amigo Kleber. E é um raciocínio que eu carrego e eu quero tentar resumi-lo. Primeiro, quando disseram para nós que cristãos não deveriam se envolver com a política, estavam sendo guiados pelo pensamento daquele que não quer que o cristão faça parte da sociedade, que o cristão fique apenas envolvido nas quatro paredes de uma igreja, como se estar apenas dentro das quatro paredes da igreja fosse o suficiente para mudar a sociedade. Deus não levantou uma igreja para ser igreja dentro da igreja, Deus levantou a igreja para transformar a sociedade. Então, dizer que política é do diabo é a mesma coisa que disseram que televisão é do diabo, que rádio é do diabo, que rede social é do diabo. E quem está dizendo isso é quem não quer cristãos nessas áreas. E quem não quer cristão nessas áreas? De onde vem esse pensamento que o crente tem que ficar isolado? É de quem não quer o crente envolvido na sociedade. E pergunto, quem não quer o crente envolvido na sociedade? Então aqui cai a primeira mentira. Lugar de crente é em todas as áreas da sociedade. Lugar de crente é em áreas de influência, lugar de crente é em áreas de decisão, lugar de crentes é em áreas de estratégia, lugar de crente é nas empresas, é no executivo, é no judiciário, é no legislativo, é em todas as áreas. Por quê? Porque, inclusive, digo que o cristão é a melhor pessoa para estar. O cristão genuíno. Verdadeiro, eu não estou falando de crente que tem apenas a carteirinha de membro de uma igreja, mas não tem o caráter de Cristo na vida dele. Então o crente que é cristão genuíno é a melhor pessoa para você ter como funcionário, para você ter como amigo, porque o que ele não faz para o patrão como se estivesse fazendo para o patrão. O cristão genuíno trabalha para o patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Orientação bíblica. Sim. Logo, se o cristão é um cristão genuíno, primeiro ele vai fazer tudo com excelência, porque excelência é o padrão do reino. Jesus disse, se você for chamado para caminhar 1000 milhas, caminha 2. Se te pedir uma capa, dê 2. O que é isso? É excelência. Ir além. Um cristão genuíno sempre vai fazer o além, aquilo que é excelente. Você não quer ter alguém que faça as coisas com excelência trabalhando no teu time? Um policial de excelência, um barbeiro de excelência. Aí tem outro detalhe, o cristão ele prega e vive justiça, honestidade, verdade. Agora a gente começa a pensar num segmento onde as pessoas são moldadas pela referência que é Cristo, cujos princípios e valores devem nortear essa pessoa. Verdade, justiça, honestidade, excelência. Uma pessoa que carrega princípios, virtudes, dos quais a sociedade carece. Em qualquer área. Se eu tenho um processo seletivo em uma empresa, eu vou querer colocar alguém que tem justiça, honestidade, caráter, entrega muito mais do que aquilo que eu peço. É por isso que na política nós precisamos de jovens e os cristãos devem ser conclamados para servir como cristãos genuínos. Nós não precisamos de crente na política para defender a igreja. A igreja de Cristo não precisa de política. A igreja invisível de Cristo, universal, a igreja, o corpo místico de Cristo não precisa de político. Quem defende a igreja de Cristo é Jesus. Quem protege a igreja de Cristo é Jesus, é o cabeça da igreja. A gente precisa de crentes, cristãos, genuínos na política para defender as pessoas.
para defender a sociedade. Porque se nós aprendemos aqui o que é ser uma pessoa de bem, honesta, de caráter, é para servir lá fora, porque lá fora a corrupção está tomando conta. E quando eu entendo que o meu papel é servir pessoas, não apenas me posicionar com a defesa de uma bandeira institucional, é muito além disso, eu vou para a igreja para ser formado para defender gente do lado de fora, que nem na polícia. Eu saio defender quem precisa. E o que tem de gente de bem que precisa? De um político honesto, de um jovem honesto, de uma moça, um moço com um coração de reino para servir, para votar e impedir que leis inescrupulosas que desconstruam a pureza das nossas crianças sejam aprovadas. Então, quando eu tenho alguém de bem, um cristão, um jovem, um moço, uma moça, lá no lugar da decisão, eu estou impedindo que o mal avance. Eu não preciso fazer mais nada. A luz não discute com as trevas. Acenda a luz para você ver. As trevas desaparecem. Então os nossos jovens e adolescentes precisam sim se posicionar, estudar sobre política, entender sobre política, para não ter o seu voto roubado, sequestrado por mentirosos que aparecem de 4 em 4 anos. Show. Ocupar os espaços, né? É aquilo que foi falado aqui. Precisamos de homens e mulheres, essa geração de jovens que tenham valores. Porque tem gente que só tem a retórica, né? Eu defendo valores, mas na verdade, na prática, é difícil. Porque aquilo que tem que ter, foi falado, não basta ser crente. Tem que ter o caráter de Cristo imprimido naquilo que você vive, que é onde que vai manifestar o fruto do Espírito. Se de fato aquela pessoa, ela vai refletir na prática dela o que ela fala. Então há uma carência, porque a gente viu muito na última eleição aí, muita gente que se arvorou dessa bandeira, aproveitando a onda, né, defendendo família, quando na verdade nunca defendendo família, mas é hypar na onda. Então há uma necessidade... Políticos profissionais, né? O cara fala aquilo que a massa quer ouvir, mas nós precisamos conhecer. Por isso que entra, né, nesse detalhe. Cara, se vou fazer hoje o meu voto, eu tenho que conhecer quem que é o André Santos. É um camarada que eu já acompanho aí há 15 anos, né? Quem que é, sei lá, o deputado federal, o presidente que eu vou, né, votar. Eu tenho que saber. Não é um cara que vai vir, como o Kevinho está dizendo aqui, hoje é legal falar sobre Deus, pátria e família. Vamos todo mundo falar sobre isso. Mas o camarada tem um histórico disso daí. Então, são pontos que nós precisamos amadurecer, né? E os jovens precisam se antenar a isso para entender, sabe, a maldade que existe também por trás da cortina, né, de tudo muito lindo da política, porque o indivíduo ele vai apresentar aquilo que ele quer vender, né? O político em muitas situações ele vem vender o produto para você e às vezes o vendedor mente para vender, infelizmente mente. Então nós temos que ficar com quem é genuíno, né? O princípio ativo é até bonito, né? Pegar o rótulo assim, tem isso, mas o conteúdo não bate como está dizendo no rótulo. E é por isso, Kevin, não te cortando, mas já lhe cortando de forma muito rápida, que eu tenho dito para jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, vai votar em alguém, vai ver a história dele. Quais são os selos que o credenciam? Quais são os resultados que ele já teve? Porque nós elegemos alguém por 2 motivos. O primeiro por expectativa, o segundo por resultado. A expectativa também está atrelada ao resultado. Eu sei que ele vai fazer isso legal lá, porque ele já fez aqui. Ou vou votar pelo que ele já está fazendo. Agora votar por alguém, votar para alguém que vende aquilo que não tem, é suicídio eleitoral, é você jogar teu voto em quem não vai honrar, porque até hoje não fez. Vai fazer por quê? Então, quando você vai votar em alguém que defende família, veja a família dele. Se ele defende família, ele defendeu a família dele em primeiro lugar. Veja como ele defende os princípios, o quanto ele defende os princípios que ele tem. Ele está defendendo como? Com testemunho? Porque tem gente que diz, não, eu defendo a fé. Chega lá e faz rachadinha, acordo espúrio, entra em negociação, que são inescrupulosas, porque a política tem negociações, são saudáveis. E aí mesas parlamentares com porcentagens escuras. É o cashback, eu te dou, vou te mandar emenda, você devolve 20%, mas você não é crente. Não, mas é que é normal. Não é normal. Não é. Não é normal.
é ilegal, é ilícito, não, mas faz parte da cultura. E você, se crente tem que chegar lá para mudar A isso. cultura tem que ser diferente, né? O reino tem que diferente. transformar a cultura. É por isso que hoje nós temos um número de evangélicos assustador no Brasil, a maior nação em número de evangélicos, são 65 milhões de evangélicos, mas a cultura não é transformada, porque tem gente adaptando o cristianismo à cultura do lugar. Pastor, mas aqui a cultura é assim, então não é a cultura do reino. E o reino não chegou, porque a hora que o reino chega, a cultura muda. Tem que mudar. Justamente, rapaz, que assunto pesado, profundo. É. O poço é fundo e a corda é rasa para nós aqui na questão do tempo. Não é de assunto. Todo mundo aqui tem conteúdo. Eu digo assim pelo nosso sênior Charles ali, que já bateu ali o taxímetro do podcast. Tímetro. Agora vai começar a cobrar por minuto. Por minuto. Mas, pastor, que ó, nós teremos outra oportunidade. Eu quero trazê-lo aqui para a gente ter um bate-papo assim, umas 2, 3 horas, trazendo outros assuntos ali. Quando tiver nessa correria passando pela região aqui, dando certo, nós queremos ter um momento assim um pouco mais, não que esse aqui é precioso, foi precioso, não foi precioso, mais amplo, mas eu quero entrar em outros assuntos também, que a gente, né? Não, e o pastor André tem muito esse conteúdo. Você imagina, cara, policial, trabalhou em Curitiba com jovens, imagina essa história. Se eu tive história em Foz do Iguaçu, imagina o pastor André produtivo. Rapaz do céu. E daí, assim, né, esse meio que permeou os pregadores também, né, tem muitas experiências que podem contar, né, as experiências, porque eu penso e acredito, né, não tem essa vasta experiência que os senhores têm, que Kevin também já pregou muito aí, né, de as histórias que fazem o pregador continuar pregando, que é o que? É o que Deus faz, né? Porque se você prega simplesmente do que você fala e não tem algo espiritual, algo de Deus fluindo da sua vida, você vai desanimar rápido, você vai parar. Por quê? Porque você não vai vivenciar aquele que fala através de você, não vai vivenciar o trabalho que ele faz através da sua vida. Então eu penso que da próxima vez, Kevinho, tem muito que corroborar, né? Estar nos tornando partícipes e até para nossa geração do Missão Jovens, essa meninada que está vindo aqui, pastor André, tem uma geração que está chegando de pregadores que eu falo para ti, nós estamos bem servidos, graças a Deus, né? Então eu penso que as experiências do pastor André, com certeza, já vai servir, né? Esse podcast aqui, muitos dos nossos jovens que irão ver vai se sentir motivados a continuar caminhando ministerialmente. Por quê? Porque vai ver o resultado. O pastor André já chegou aqui, não que esteja pendurando a chuteira, né? Claro que não vai continuar pregando e por muito tempo, né? Mas todavia, assim, entendendo que o que o pastor André já viveu nesses 34 anos, essa meninada que está chegando já é experiência suficiente para daqui um dia chegar a ser um Gilvan Rodrigues, um Napoleão Falcão, os camaradas aí que estão bem posicionados em relação ao reino, né? Seria isso. Eu ia fazer uma piada aqui, brincadeira. Você quer? Agora o povo vai ficar curioso. Não seria piada. Brincadeira o quê? Podcast de jovem, enfim, depois isso aqui ninguém vai ver essa parte. Você falou Gilvan Rodrigues e Napoleão. Eles estão bem posicionados. Estão quase no caixão. 50 segundos. Guarda isso aí, Kevin. Não, brincadeira. Eu conheço o pastor Napoleão. Ele tá pregando há mais de 50 anos. E o que eu aprendo. Esse dia eu tava vendo o pastor. Sabe? Eu conheci o pastor Gesiel Gomes. Rapaz, pastor Gesiel Gomes, cara, dando a palavra. O pastor Marcelo Braís essa semana. A lucidez. Acho que ele tá com 70. Isso aí é Deus que faz. E aí os caras estão tirando o caldo, irmão. A vida desses caras, eu falo assim, ó, pegando também o pastor André, a correria da vida deles, se não é Deus renovando a força, os camaradas não aguentam. São mais credenciados para nos... Pode continuar, como os outros, pode continuar colocando cardo na sopa, que o cardo continua grosso. Com certeza. Tá que nem o Caleb lá, com 80 anos. E quer terra. Parece que eu quero terra. Pastor, o senhor tem um tempo aqui, pastor, para dar as considerações finais, falar diretamente com os jovens, eleitores, enfim, o senhor tem a liberdade. A minha gratidão em primeiro lugar, Kevinho, minha gratidão, Kleber, pelo presente que é falar com vocês e falar com todo o público que acompanha vocês e deixar para eles uma mensagem. O tempo é agora. A melhor forma de fazer a previsão de um futuro é construir o futuro que você quer ter amanhã.
Nós acreditamos em um futuro onde os nossos filhos terão a alegria de crescer debaixo de princípios que serão pregados e não serão hostilizados. Nós queremos ter a alegria de crescer em um lugar onde nós sabemos que quem está preso não são as pessoas de bem, mas são os criminosos. Um estado onde a fortaleza não é para corrupto, não é para bandido, não é para criminoso, a fortaleza é para você, cidadão de bem, trabalhador, honesto, pessoa de caráter. E isso se faz com trabalho, com ação, com mão na massa. Boas intenções não movem o mundo. Boas ideias não transformam a realidade. Boas ideias só podem transformar a realidade quando se tornam boas ações. E o meu convite é mais do que um convite, é uma convocação a você, pessoa de bem, honesta, verdadeira, que se posicione e haja na construção desse futuro melhor que nós acreditamos. Eu hoje estou como pré-candidato a deputado estadual porque quero fazer a minha parte, mas sozinho eu não consigo. É participando desse projeto com vocês que vão se levantar e vão fazer a parte também de vocês, com responsabilidade que nós vamos ter daqui a poucos anos um estado, uma nação, um país, onde teremos a alegria de dizer que vivemos debaixo da bênção de Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu te convido a acompanhar o nosso trabalho, o projeto que estamos desenvolvendo através das redes sociais, André Santos _AS. Nosso projeto político hoje está com a bênção, o apoio dos nossos líderes. Nós estamos caminhando debaixo desta instrução e desse apoio no nosso partido, junto com o nosso futuro governador Sérgio Moro, Deltan Dallagnol para o Senado e Jeffrey Chikine, deputado federal, é hoje a nossa principal dobra, se tudo der certo, até dia 4 de outubro, com resultado de excelência. Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Glória a Deus. Amém? Depois dessa a conclusão do homem. Não, ele é bruto, cara. O sistema A minha refletir fica fundamental aqui. Parabéns. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Grato mesmo pela disponibilidade. Sei que os guerreiros estão ali só cansados. Eu sei que não é fácil. Vocês estão na empreitada aí. Estão tudo com fome. É isso. O tempo está resumido até outubro aí. São 3 meses. 3 meses. Eu sei que tem muitos. O Paraná tem 399 municípios. Aumentou. 399. Então, assim, tem muita estrada para percorrer, mas que Deus te dê graça, sabedoria, bom siso, sapiência, para onde estiver aí, conseguir ser isso aqui, cara, simples. Sim. Porque a gente olha assim, às vezes, pensa assim, cara, assim, que não Pregador dos o cara é um mala, o cara chega com uma... Não, pessoa simples, acessível, continua essa humildade, nessa acessibilidade, que eu creio que grandes portas se abrirão para a sua vida. Kleber, muito obrigado. Eu que agradeço. Que toda ser mais vezes. Na verdade é assim, Você tá parceria, pô. assim, ó, o Kevinho, todas as vezes que você quiser, se você precisar, eu vou estar aqui, é que você precisa pouco, né? Não, mas assim, eu agradeço realmente, sabe assim, e é muito bom, sabe, esse bate-papo aqui. O podcast, ele é isso, né? Não é um programa de entrevistas, é um programa onde a gente conversa, a gente fala sobre ações de pessoas que fazem a diferença, né? O Missão Talk, eu tenho certeza que tem servido muito para a vida dos nossos jovens, para a edificação deles. Então, o propósito está sendo cumprido e eu penso que tem uma geração de muitos jovens, né, líderes que podem estar aqui contigo, mas sempre que precisar, eu estou à disposição. E ele desenrolar. Pra você ter uma ideia, fizeram quantos episódios aqui? Um monte. Quanto foi, Charlar? Não deve saber, mas... Não, é. 60 episódios do Palotina. Aqui tem história. Aqui tem história. O podcast também é legal. Tem lá ainda no YouTube, se você quiser ver pessoas que são relevantes também no município, no Aqui Tem História podcast. Nessa mesa aqui nós conversamos com muita gente bacana. Primeiro apareceu isso também. Até o Kevinho teve por aqui. Isso, gente, Deus abençoe, obrigado. Você que assistiu até agora, compartilhe, mande aí o link do YouTube para alguns amigos, porque eu acredito que o que foi falado aqui é poderoso, tá? É que a gente não tem tempo. Às vezes eu pensava em interferir, mas não, porque a ideia tem que pegar um corte limpo. Justo. Se a gente vai no podcast, fica falando, trava tudo que rapaz quer falar. Mas graças a Deus, tudo certo. Pastor, mais uma vez, Deus abençoe. Queridos, lembrando que final de semana teremos culto, você venha conosco, temos escola bíblica dominical, culto Kids no sábado, domingo nós temos o culto à noite, mas fique ligado nas programações durante a semana, nós teremos GI acontecendo essa semana, outros encontros. O Brasil perdeu, mas também a galera queria marcar, o Léo queria marcar para assistir o jogo da seleção
sábado que vem, mas deu tudo errado. Mas vamos ter outras seleções para a gente torcer. Deus abençoe, queridos. Forte abraço, fiquem na paz.